Boa tarde. A TV Cultura passa a transmitir ao vivo, direto do Palácio dos Bandeirantes, a entrevista coletiva com a equipe de saúde e do Comitê de Contingenciamento do novo coronavírus. Hoje participam o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, também o doutor Paulo Menezes, que é coordenador de controle de doenças do Centro de Contingência, o doutor João Gabardo, que é o coordenador executivo do comitê, o doutor Carlos Carvalho e também os secretários Marco Vignoli, que é secretário estadual de Desenvolvimento Regional, e a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. Eles vão atualizar os números de novos casos e de óbitos da pandemia da Covid-19 aqui no estado de São Paulo e também esclarecer as dúvidas dos jornalistas. Ontem o governo apresentou o plano de retomada das aulas em todo o setor da educação aqui no estado de São Paulo. Algumas dúvidas ainda ficaram que devem ser esclarecidas hoje pelo Comitê de Contingência do novo coronavírus, que avalia o Plano São Paulo e todo o processo de reabertura da economia e também dos contatos sociais dos paulistas e paulistanos. Amanhã, sexta-feira, na entrevista coletiva, também será atualizada a situação dos distritos sanitários do estado, se alguma região vai ou não avançar nessa flexibilização. Vamos à coletiva de hoje. 8ª coletiva de imprensa, são 12 horas e 46 minutos. E muito obrigado aí pela presença de vocês, muito obrigado pela presença dos repórteres e cinegrafistas que estão aqui conosco, e as emissoras que estão fazendo esta cobertura. Eu gostaria de iniciar colocando os números de hoje. Muito obrigado. Então, no Brasil, a partir de ontem, 1.188.631 casos confirmados e 53.830 casos de óbitos. No estado de São Paulo, casos confirmados 248.587 e óbitos 13.759. De ontem para hoje, nós tivemos um acréscimo de 3,9% no número de casos e de 3% no número de óbitos. Os pacientes internados somam ali em leitos de UTI 5.608 pacientes, em enfermaria 8.369 pacientes. São pacientes com casos confirmados e a confirmar. Isso levou a uma taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo em 65,5%, e na Grande São Paulo, 67,9%. E hoje nós temos 40.859 altas hospitalares confirmadas nos nossos serviços de saúde, portanto, passamos aí de 40 mil pacientes internados que tiveram alta para casa. Próximo. Os números relacionados aos casos no estado de São Paulo, os 248.587, aqui neste gráfico, que é a projeção até o final de junho, estamos dentro do espectro de variação deste gráfico. O seguinte, com relação a óbitos também, esses 13.759 estão dentro do espectro de variação. E aproveitando, nos solidarizando com as famílias que perderam seus entes queridos nessa epidemia muito avassaladora que nós temos aqui no estado. Esses são os números que eu queria apresentar a vocês. E em seguida vou pedir para o Dr. Paulo Menezes fazer os seus comentários a respeito também
de um projeto de voluntariado que temos para os nossos hospitais próprios. Muito obrigado, secretário. Boa tarde a todos. A Secretaria de Saúde e suas unidades têm recebido uma procura grande de pessoas interessadas em contribuir para esse enfrentamento da pandemia de diversas formas. E, a partir dessa demanda, foram organizados 2 projetos chamados, que é o do Voluntários da Saúde. São projetos que vão acontecer nos hospitais da administração direta da Secretaria de Saúde. O primeiro deles, o próximo, por favor, é um projeto dos hospitais da administração direta da Grande São Paulo e Santos. É um projeto para voluntários acadêmicos da área de ciências da saúde. Podem ser candidatos tanto estudantes de cursos dessas áreas, como graduados nessas áreas da saúde, que tenham de 18 a 59 anos. Eles irão atuar, aqueles que se candidatarem, vão atuar junto às áreas correspondentes da sua formação, nos hospitais listados ali à direita. São 420 vagas, 30 vagas por unidade, nos 13 centros. Não são só hospitais, incluem também o Instituto do Fulutz, a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária e o Centro de Referência e Treinamento de CRT-AIDS. As áreas são diversas, de assistência social, biologia, biomedicina e assim por diante, e os voluntários, então, podem trabalhar com os profissionais das respectivas áreas. Os interessados devem entrar no site www.saude.sp.gov.br e fazer a sua inscrição na área e no serviço de interesse. Próximo, por favor. O segundo projeto é um projeto para voluntários gerais, também pessoas interessadas de 18 a 59 anos, que irão participar em diversas atividades, como receber e entregar materiais, recepção, atendimento, call center, orientar usuários e atividades administrativas. Os hospitais que vão participar estão também listados, são 10 hospitais, com 30 vagas por unidade, no total de 300 vagas. E os interessados podem, então, se inscrever também no mesmo site, para escolhendo qual a unidade de interesse. Então, acho que esse era o anúncio aqui. Muito obrigado, secretário. Por favor, divulguem, e todos aqueles que estiverem interessados serão muito bem-vindos nesses 2 projetos que atingem os profissionais de saúde e também pessoas interessadas na atividade de voluntariado. Por favor, doutor João Gabardo, seus comentários e sua fala. Boa tarde. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos os presentes e quem está assistindo à entrevista coletiva. Meu comentário hoje é a respeito de uma das perguntas feitas nas últimas coletivas, sobre como é que nós estávamos monitorando este movimento que a gente repetidas vezes tem falado, de redução na velocidade da transmissibilidade da doença na capital do estado e o aumento que vem ocorrendo no interior do estado. Então vamos lá, aquele número lá, 113.261, a cor roxa, são os dados da capital. Então, até ontem nós tínhamos 238.882 casos no estado de São Paulo. Desses 238.000, 113.261 casos
ocorreram na capital. O interior do estado ontem já apresentava 125.561 casos. A segunda informação, referente ao número de óbitos, é bastante significativa, porque ontem o número de óbitos cumulativo em todo o período da pandemia, a capital apresentou 6.675 e o interior do estado ultrapassou este número, com 6.677 óbitos. Como que a gente percebe essa movimentação, essa migração, essa desaceleração na capital e o aumento esperado no interior? Vejam a incidência de casos na capital. Nós tínhamos ontem 9.244 casos confirmados para cada 1 milhão de habitantes na capital, enquanto que no interior nós temos 3.729 casos confirmados para cada 1 milhão de habitantes. A diferença é muito grande nesta taxa de incidência de casos quando comparado o interior com a capital. Isto nos leva a acreditar e projetar o aumento significativo que nós teremos no interior do estado, porque a tendência é que essa incidência, essa diferença na incidência deva reduzir. Ela já reduziu bastante. Só para ter uma ideia, no início, lá por abril, dia 10 de abril, ali o gráfico mostra dia 11 de abril, a diferença na incidência de casos da capital para o interior era de 8,6 vezes maior. A capital tinha quase 9 vezes mais casos confirmados que o interior. Essa diferença, que era de 9 vezes, caiu na data de ontem para 2,5. Então era 7,3, caiu para 2,5. Em relação aos óbitos, a mesma situação. Nós tínhamos na capital 544 óbitos por 1 milhão de habitantes. A incidência de óbitos no interior é de 198. Vejam a diferença, 544 para 198. Lá em 11 de abril, nós tínhamos 9 vezes mais óbitos. Essa taxa por 1 milhão de habitantes era 9 vezes maior na capital, e ela caiu na data de ontem para 2,7. O gráfico também mostra isso. Então, é esperado, os dados apontam para isso, essa desaceleração no número de óbitos e no número de casos confirmados. Obviamente que nós temos que retirar daí o aumento de testagem, né, por exame sorológico, porque isto pode influenciar no aumento do número de casos, mas quando se faz a limpeza desses dados, retirando os resultados correspondentes ao exame sorológico, essa taxa de transmissibilidade, ela tende a reduzir bastante na capital, assim como a gente imagina no nosso cenário está previsto o aumento nos dados do interior do estado. Era isso, secretário, que a gente queria mostrar nesse comentário. Muito obrigado, doutor João Gabardo, pelos esclarecimentos a respeito desta relação óbito-caso interior e capital. Por favor, doutor Carlos Carvalho, seus comentários. Obrigado, secretário. Boa tarde a todos. Vamos aproveitar esse momento para comentar 2 fatos positivos. Na data de ontem para hoje, tem duas condições que eu queria comentar. Primeiro, relacionado ao Hospital das Clínicas, instituição da qual eu faço parte, que desde o dia 30 de março, quando montou a sua estrutura Covid, progressivamente atingindo 300 leitos para UTI e 500 leitos para pacientes graves que precisam de internação, precisam de algum suporte ventilatório, mas não necessitam de terapia intensiva.
passaram pelo hospital mais de 3.170 pacientes. E de ontem para hoje, ontem na realidade, recebeu alta José Batista de Almeida, que era diretor do serviço da divisão de arquivo médico do hospital, onde ele trabalha há mais de 28 anos. É um funcionário bastante popular, bastante querido no nosso hospital, e ele conseguiu se recuperar e ter alta depois de 45 dias de internação, sendo 41 dias em terapia intensiva. Então, estamos muito felizes, todos nós, funcionários e colegas do HC, por esse sucesso na alta do José Batista. E um outro fato bastante positivo que queríamos chamar a atenção é o ocorrido no Hospital de Campanha do Ibirapuera. Esse hospital iniciou seu funcionamento em 1º de maio, por lá já passaram mais de 1.370 pacientes e de ontem para hoje ocorreu a 1000ª alta. 1000 pacientes que estiveram lá internados, que receberam alta, que se recuperaram e puderam voltar para casa. Então eu queria chamar até um pequeno vídeo que mostra a alta da paciente Terezinha, que na segunda-feira vai completar 70 anos de idade e vai poder comemorar junto com seus familiares. Então, é muito emocionante, é muito bom compartilhar esses momentos onde um indivíduo, um paciente que esteve numa situação crítica, consegue se recuperar. É uma vitória para ele e para sua família, assim como para toda a equipe assistencial que trabalhou no cuidado desses pacientes. Obrigado, secretário. Obrigado, Dr. Carlos Carvalho, presidente, coordenador do Centro de Contingência do Estado de São Paulo. Acho que uma situação de grande emoção e de vitória, vamos dizer assim, que o Estado tem com relação ao enfrentamento desta epidemia. 2.000 casos num, 1.000 casos no outro. Muito obrigado, Dr. Carlos. Por favor, Dr. Marcos Vignoli, secretário de Estado do Interior, por favor. Obrigado, Dr. German. Boa tarde a todos. À medida que o Covid-19 vai tendo no interior um impacto mais forte, se torna cada vez mais contundente a ação dos gestores municipais. Aqueles gestores que, ao invés de atuarem com populismo, atuam com a técnica, com a ciência e com responsabilidade através desse enfrentamento que nós estamos fazendo aqui no estado de São Paulo. Então, queria aqui cumprimentar os mais de 50 prefeitos que nesse período tomaram a medida de aumentar as restrições nas suas cidades, vendo a lógica local, a necessidade local e produzindo então um resultado impactante para a sua cidade. Em nome de 5 cidades que fizeram isso nessa semana: o município de Bauru, o município de Rio Claro, de Mogi Guaçu, de Campinas e de Sorocaba. Então, os bons exemplos devem ser exaltados. Os prefeitos e os gestores, de modo geral, têm buscado melhorar cada vez mais o combate no seu município, e esses exemplos administrados por essas cidades e as mais de 50 cidades que fizeram isso ao longo da última semana merecem o nosso cumprimento. Eu queria aqui rapidamente falar um pouquinho sobre o trabalho que o governo do estado fez durante esse período no que tange à distribuição de EPIs.
Vamos lembrar, no início dessa pandemia, a dificuldade das prefeituras adquirirem os EPIs, desde os mais básicos, como álcool em gel, máscaras, luvas, aventais, e de como nós avançamos nesse período. O governo do estado investiu mais de 60 milhões de reais em EPIs, e só o sistema prisional aqui do estado de São Paulo produziu 3,7 milhões de máscaras, 25 mil aventais e 10 mil protetores faciais. Todos esses EPIs distribuídos aqui na nossa rede estadual, e também agora anunciando hoje a distribuição de 2 milhões de máscaras N95, que é a máscara utilizada nas UTIs, e 1,5 milhão de máscaras cirúrgicas para os hospitais públicos e os filantrópicos Santas Casas de todo o interior do estado de São Paulo. Então, à medida que o Covid vai se tornando mais contundente no interior, o estado apoia também com esses equipamentos 3,5 milhões de máscaras sendo distribuídos ao longo dos próximos dias nos hospitais do interior do estado. Por favor. Também, atualizando, na última segunda-feira, nós apresentamos aqui, corroborando com o que disse o Dr. Carlos Gabardo, agora há pouco, João Gabardo, perdão, de que o estado de São Paulo agora, no acumulado de 75 dias, ultrapassou em número de óbitos a capital, o interior do estado ultrapassou a capital em número de óbitos. E agora também a gente demonstra a aceleração em torno de novos casos. Apresentamos na última segunda-feira o crescimento de 14,5% superior na semana entre o dia 15 e 21, e nessa semana, com números do dia 21 ao dia 24, um crescimento de quase o dobro do que se deu na semana passada de novos casos no interior. Portanto, essa aceleração tem se dado em novos casos e em novos óbitos também. Nós temos aqui alertado o interior do estado, apoiado, aumentando uma capacidade hospitalar em todo o território. São mais de 2.266 respiradores distribuídos nesse momento, e também com EPIs anunciados hoje. Muito obrigado, Marcos Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. E agora vamos ouvir Patrícia Elli, secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, por favor. Obrigada, secretário Guerman. Gostaria de reforçar a mensagem que foi trazida aqui, tanto pelo João Gabardo, pelo secretário Vignoli, Dr. Carlos, sobre o momento que nós estamos vivendo, né, na capital. Como o secretário Vignoli já colocou e já era esperado, nós temos hoje o número de casos desses últimos 7 dias com relação aos 7 dias anteriores, uma estabilidade, casos totais, incluindo o PCR sorológico, na verdade com uma redução de 7 dias de menos 14%, né, os novos casos com relação à semana anterior, houve uma leve redução, mas vamos assumir essa estabilidade. Por outro lado, aqui internações também houve uma redução de novas internações de 7% e de óbitos também houve uma redução de 1,5% com relação aos 7 dias anteriores. Esses dados são dados relativos ao dia 24 de junho, né? Então a gente tem esses 7 dias versus 7 dias anteriores. Amanhã, que é o dia de reclassificação no Plano São Paulo, nós traremos os números atualizados até hoje. Mas os dados comprovam de formas diferentes esta visão de estabilidade na capital. Por outro lado, um crescimento bastante expressivo no interior, de casos, de internações e de óbitos. Nós já havíamos falado sobre isso algumas vezes aqui, e eu finalizo a minha participação hoje reforçando que em ambos os casos, seja na capital, na região metropolitana ou no interior, nós precisamos relembrar que a recomendação para a população em geral é a quarentena. Nós seguimos na quarentena no nosso estado, e o isolamento social do dia 24 de junho comprova essa manutenção. Na capital nós temos 47%, no estado 46%. Então finalizo com esse reforço desse pedido
para a população. Estamos num momento importante, né, a gente manter essa estabilidade na capital, região metropolitana e conter o crescimento no interior depende muito de cada um de nós e é muito importante que a gente faça a nossa parte e volto aqui a fazer um apelo especial às mulheres que têm tido um papel tão importante nesse processo, né, de explicar para a população, para suas famílias, a importância da colaboração de cada um de nós com o distanciamento social, o respeito à quarentena e também o uso das máscaras. A gente tem sido um exemplo de colaboração, de uso das máscaras, muito importante a gente manter esse processo, esse respeito a todos esses novos hábitos aqui de contenção da pandemia para as próximas semanas também. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Ela reforçando a sua fala, fique em casa, salve-se em casa, use máscara quando necessário sair. São 13h10. Então vamos iniciar as perguntas e o primeiro veículo é o CNN. Roberta Russo, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais nessa comparação de casos do interior, do estado de São Paulo e da capital. Qual é a projeção que vocês fazem em relação a essa estabilidade que foi comentada na capital paulista? A projeção que vocês fazem segue sendo de um platô na capital nas próximas semanas ou um possível agravamento por causa da situação no interior? Queria que vocês explicassem um pouco melhor isso. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Vamos esclarecer um pouco mais, por favor. João Gabardo. Amanhã esses dados serão apresentados de uma forma mais detalhada, né? Mas eu posso apresentar alguns indicadores que comprovam essa redução na velocidade da transmissão da doença na capital e nos óbitos. Ontem nós recebemos um relatório de uma das grandes redes de hospitais privados aqui da capital, dizendo que nos últimos dias o menor número de pacientes internados nessa rede Covid desde metade de março. Então, de 15 de março em diante houve um crescimento, começou a ter uma redução e ontem, nos 2 últimos dias, o número de pacientes internados nessa rede de hospitais privados foi a menor de todo este período. Segundo indicador, a central de leitos que coordena toda a regulação dos leitos de UTI aponta que nas últimas semanas, na capital, tem ocorrido um decréscimo sustentado na solicitação de leitos para internação, tanto em leitos de enfermaria como em leitos de tratamento intensivo por Covid. Nesses últimos dias, todos os relatórios apresentam um aumento gradativo na disponibilidade de leitos de UTI na capital. Então, é um conjunto de indicadores que nos comprovam essa redução na pressão sobre o sistema de saúde, decorrente, por óbvio, da diminuição na transmissibilidade da doença. Então, amanhã, provavelmente, a secretária Patrícia apresentará esses dados de todas as regiões e poderá detalhar mais os indicadores, tanto de transmissibilidade quanto de utilização e capacidade de atendimento. Muito obrigado, João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência. E vamos ouvir agora o Dr. Carlos Carvalho, que quer fazer algumas observações. Obrigado. Só uma observação adicional com relação ao interior. Nós temos no Comitê de Saúde feitas reuniões frequentes e existem membros do Comitê de Saúde que são professores e são ligados às universidades estaduais que estão distribuídas no interior do estado e eles têm informações regionais diretas do que está acontecendo, além de todo o contato que o Conselho Municipalista, que é coordenado
pelo secretário Vignoli, traz de informações. Então, isso está sendo visto, essas demandas que estão crescentes estão sendo analisadas pela Secretaria da Saúde. O secretário Zé Henrique Germann tem atuado tanto na ponta de oferecer recursos regionais, locais, para melhorar a assistência, quanto tem sempre a possibilidade, como ele sempre explica, de ser um sistema de vasos comunicantes, de, sendo necessário, existem vagas na região ou mesmo aqui na capital para eventualmente absorver casos que venham a acontecer no interior. Então está tendo uma atuação nessas duas pontas. E uma outra atuação, como o Paulo Menezes informou, estão sendo feitas cada vez mais testagens para se encontrar casos positivos, casos de doença atual, não só testagem sorológica, mas principalmente testagem de doença aguda pelo PCR, e para rapidamente esse paciente ser isolado, assim como os seus contactantes, para tentar bloquear, principalmente no interior, onde a epidemia está um pouco mais acelerada nesse momento. Ok, muito obrigado. Dr. Carlos Carvalho, por favor. Marco Vignoli, suas considerações. Adicionar que o Dr. Paulo Menezes anunciou o envio de 250 mil testes para todo o interior do estado, e desses muitos já foram entregues ao longo dos últimos dias. As regiões de São José do Rio Preto, Bauru, Sorocaba, São João da Boa Vista, Piracicaba, Vale do Paraíba, Grande São Paulo e Barretos. Todas essas regiões já receberam, e as outras ao longo dos próximos dias também vão receber, portanto, aumentando a testagem em todo o interior paulista também. Obrigado, Marcos Vignoli. Muito obrigado, Roberta Russo, pelas suas perguntas. Próximo veículo, TV Cultura, repórter Maria Manso. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Diante desse agravamento da doença no interior e a estabilização aqui na capital, a nossa cabeça de leigos já começa a imaginar, então, vamos desmontar os hospitais de campanha aqui da capital e vamos levar para o interior, já que São Paulo é um estado muito grande e o transporte de pacientes de lá até aqui pode, inclusive, provocar um agravamento. Isso é pensado levar toda a estrutura de hospitais de campanha e profissionais para o interior? E só mais uma questão, ontem, quando foi apresentado o plano de retomada da educação, eu fiquei com uma dúvida. O doutor Haroldo, a princípio, disse que todos os profissionais ligados às escolas seriam testados, e o senhor doutor Germann disse que só os que tiverem sintomas. Como exatamente vai ser esse protocolo, por favor? Ok, obrigado, Maria Manso, pela sua pergunta. Com relação aos hospitais de campanha, o Estado tem outros hospitais de campanha, e o nosso do Ibirapuera, mais o que está em Heliópolis, nós vamos manter até que os níveis de internação sejam menores. Vale dizer também que esses hospitais são relacionados a doentes internados em enfermaria, não são hospitais de campanha de UTI. O Heliópolis, por ser uma AME e ter uma estrutura diferente, lá nós temos leitos de UTI também, mas no Ibirapuera não. Tá? Então, gostaria também, para responder a segunda pergunta, acho que o doutor Carlos Carvalho e o Paulo Menezes. Bom, eu acho que foram duas colocações aparentemente distintas, mas elas são convergentes. Quando se fala na testagem de todos os professores, obviamente está se falando na testagem sorológica. E a testagem dos sintomáticos é a testagem que identifica casos agudos que requerem ação. Ação no sentido de isolamento, de levantamento de contatos e, eventualmente, de acompanhamento médico, se necessário. Então, nós estamos trabalhando com a Secretaria da Educação para acertar essas duas estratégias da melhor forma possível. Carlos?
basicamente, isso que foi discutido dentro do grupo que tinha o pessoal da Secretaria da Educação, a equipe do Rocieli, com a equipe do Comitê de Saúde e com alguns líderes das áreas que trouxeram as suas demandas, para chegar nessa conclusão e o estudo que foi apresentado ontem e que no mês de julho vai gerar a publicação do decreto. Então, essa parte da testagem é uma parte que envolve a segurança das crianças e dos adultos que são os alunos, envolve um protocolo também desse pessoal antes dele sair de casa para vir para a escola, e envolve a segurança dos profissionais que vão estar em contato com as crianças, em todo momento dentro da escola, não só os professores, como também todos que trabalham na área da escola e vão ter contato com os alunos. Então, a segurança desse pessoal, assim como a segurança dos alunos, está na mira e foi bastante discutida, está sendo bem equacionada para, no momento exato, que vai ser aí a partir de setembro, não tem uma data, tem uma data prevista, mas não tem uma data definida, que vai depender da evolução da epidemia ao longo do tempo, nessas próximas semanas. Isso vai estar mais bem detalhado e aí será adequadamente apresentado. Muito obrigado, Maria Manso, pela sua pergunta, obrigado pelos esclarecimentos. Próximo veículo, Rede TV, repórter Estela Freitas. Boa tarde, Estela. Boa tarde a todos. Eu vou pegar esse gancho também do anúncio de ontem da reabertura das escolas, com a previsão para o dia 8 de setembro, e isso na condição de que todo o Estado esteja na fase 3 amarela. Então, a partir de 10 de agosto, por aí, as regiões que não estiverem no amarelo terão que entrar no amarelo. E eu queria entender, com base nos estudos do Comitê de Saúde, como é que foi feita essa previsão, considerando o agravamento nesse momento no interior, os números subindo, né? A gente considera o número geral do estado inteiro. Então, como é que chega a essa conclusão prevista para, em agosto, todo o estado já estar no amarelo? Considera também uma possível nova onda por conta da flexibilização, que acaba causando nas pessoas aí uma sensação de falsa segurança, né, e acabam aliviando um pouco? Obrigada. Ok, por favor, Patrícia Ellen e depois Dr. Carlos. O plano que o secretário Rocieli apresentou, ele é muito cuidadoso e foi discutido bastante com o centro de contingência, o Dr. Carlos pode comentar também. Exatamente por isso, é uma data prevista, né? Ela só vai acontecer se as regiões estiverem exatamente no amarelo, como você fez esse cálculo estimado, a partir do início de agosto, para que tenhamos uma estabilidade por 28 dias. Se estivermos com um momento de preocupação diferente disso, então a data ela é em função desses 28 dias no amarelo, e nós não estamos em função da data. Então, exatamente, todo o plano, inclusive, ele foi feito exatamente com esses gatilhos, né? Quando nós dissemos que ele é um plano de gestão e convivência com a pandemia, é exatamente por isso. Nós temos gatilhos para avançar e para também endurecer as medidas restritivas. Isso também vale para a educação. Por favor, doutor Carlos. Só complementando aqui o que a secretária Patrícia Ellen falou, dentro da discussão do Comitê de Saúde, isso numa resposta ontem, uma pergunta, eu expus isso de forma clara, do Comitê de Saúde não saiu uma data porque não temos uma data, nós dependemos dessa evolução, como a secretária Patrícia falou. Agora, do ponto de vista da Secretaria de Educação, eles precisavam colocar um momento para poderem se organizar, principalmente do ponto de vista logístico, de compra de materiais, compras de EPIs,
compras de alimentos para poder gerar as merendas. Então, eles precisavam de uma previsão para poder se organizar, para a partir de uma data, isso vir a ocorrer. E na previsão deles, eles acreditavam que a partir de 8 de setembro, eles já poderiam estar preparados para esse momento de abertura. Mas aquilo foi um exemplo, foi uma data prevista. Mas a realidade vai depender dos acontecimentos nessas próximas semanas. Muito obrigado, Estela, pelas suas perguntas. Próximo veículo, TV Gazeta, Marcelo Bazégio. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Uma primeira pergunta é em relação ao rastreamento de contatos de pessoas infectadas pelo coronavírus no estado de São Paulo. O Dr. Paulo Menezes falou que não trabalha com um sistema de rastreamento via celular. Muitos países vêm utilizando um aplicativo para rastreamento desses contatos. Eu queria saber o que vem impedindo o governo do estado a trabalhar com esse rastreamento de contatos. E outra pergunta é em relação à antecipação que o Bruno Covas fez ontem da reabertura de bares e restaurantes, que deve acontecer provavelmente amanhã. Caso isso realmente ocorra, o que vem preocupando muita gente na reabertura de bares em específico é o consumo de bebida alcoólica, que pode fazer com que as pessoas se tornem mais negligentes e acabem abandonando muitas vezes as medidas de prevenção, conforme esse consumo de bebida alcoólica for alto. Eu gostaria de saber de vocês se há alguma medida para talvez vetar esse consumo de bebida alcoólica na intenção de manter o bom senso coletivo por parte dessas pessoas que frequentarem bares e restaurantes. Muito obrigado. Vamos começar com a Patrícia Ellen, depois o Paulo Menezes e em seguida Marco Vignoli. Vou comentar junto com o Dr. Paulo, pelo ângulo aqui tecnológico, como é que a gente está trabalhando com essas ferramentas, né? Nós temos ferramentas para, na fase inicial, ter o contato direto com as pessoas que estejam desenvolvendo sintomas. A gente tem depois uma nova etapa, uma vez realizado o teste, né, e se deu positivo, qual que é o tipo de apoio para isolamento, né, quarentena, e na sequência, como é que você acompanha as pessoas que estão com sintomas positivos em casa. A gente tem uma forma de fazer isso com tecnologia, com alta tecnologia, e a outra parte com a tecnologia humana. Nós temos o benefício no Brasil e no estado de São Paulo de termos todo um sistema de saúde muito bem organizado, com vigilância epidemiológica estadual e municipal. Muito desse trabalho que foi perguntado, ele já está sendo realizado, né? Quando dá um teste, inclusive um resultado positivo, a Vigilância Epidemiológica Municipal entra em contato com a pessoa, dá toda a recomendação, se não tem sintomas, ficar em casa, pergunta aos familiares que tiveram contato, dá instruções sobre isolamento. Então, isso já está acontecendo. O que está sendo realizado agora pelo governo do estado, e é uma iniciativa colaborativa aqui do Gabinete de Crise com a Vigilância Epidemiológica, é começar a centralizar todas essas informações para que a gente consiga priorizar distribuição de kits, realização de testes, isolamento no âmbito estadual, de uma forma cada vez mais efetiva. Então, essas ferramentas existem, estão sendo utilizadas. A discussão é quais são as ferramentas adicionais que a Vigilância Epidemiológica está implementando. Então, o que a gente está trabalhando juntos agora? Houve um processo muito avançado de integração de dados da plataforma que o secretário Dimas Covas está liderando, né? Então, a rede estadual de testagem, criada e hoje sob o comando do Dimas Covas, tem plataformas de dados agora com inteligência artificial para fazer mapas de calor, onde que os testes positivos estão acontecendo, e é esse trabalho que vai ser monitorado com mais intensidade daqui para frente. E, adicionalmente, o Dr. Paulo está trabalhando para fortalecer esse apoio às vigilâncias. E, para finalizar,
a gente também fazer o trabalho de monitoramento dos casos, dos testes negativos realizados no setor privado também, que a gente já trouxe para vocês aqui há algumas semanas. A primeira etapa foi a resolução, reforçando a obrigatoriedade, e a última etapa está sendo agora o trabalho da vigilância epidemiológica de adição de uma plataforma tecnológica conectada ao ISUS, na ISUS-VE, para que a gente tenha maior agilidade na extração das informações. Então, a gente está adicionando uma camada a mais de tecnologia para agilizar e aumentar a eficiência do trabalho que já é feito na ponta pelos nossos agentes de saúde, pelas vigilâncias epidemiológicas estadual e municipal, que a maioria desses outros países do mundo não tem esse modelo, né? Tirando o Reino Unido, que tem ali o NHS, a gente tem aqui um SUS que funciona, que é integrado, e a gente está fortalecendo esse trabalho agora com essas tecnologias. Por favor, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Sobre a questão da capital, o prefeito Bruno Covas colocou exatamente aquilo que a gente fala todos os dias. Os índices são colocados diariamente, né? Os índices aqui da capital e da Grande São Paulo, e dentro disso uma expectativa sobre de que forma vai se encontrar o número no dia de hoje e amanhã ser anunciado pelo governador. Então, não foi colocado nenhum tipo de antecipação, mas sim, os números são públicos até agora e uma expectativa dentro disso. Acho que muito claro de que forma tem avançado esse processo, de que forma o Centro de Contingência tem analisado todos os dados, e amanhã, 12h30, o governador João Dória anuncia para todo o estado de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, pelas suas perguntas. E próximo veículo, TV Record, repórter Daniela Salerno, por favor. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Minha pergunta é em relação à situação do interior. Pelo que a gente vem acompanhando, aumento expressivo dos casos, mas a gente também sabe que o interior está ou na fase laranja ou na vermelha, então não é ainda uma flexibilização, e que os leitos ainda têm espaço, 65% hoje pelos dados que vocês passaram. Então eu pergunto, onde está o problema no interior? O que falta para melhorar a taxa de transmissão? Seria um isolamento mais firme? A taxa de isolamento está baixa? Qual que é o problema? Ou se esse é o caminho natural do vírus e isso já era esperado? O que a gente pode esperar para o próximo mês? Até pensando, uma colega perguntou, até pensando se isso não vem de novo para São Paulo como uma segunda onda. Então, qual que é o caminho que a gente pode esperar para os próximos meses? Obrigada. Por favor, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Inicia aí a resposta, por favor. Repassando aqui um pouco dos dados do interior, a gente já pode verificar que nenhuma região tem mais de 80% de ocupação. Então, isso delimita o avanço que houve no aumento da capacidade hospitalar colocada. Eu citei aqui os respiradores, o dobro de leitos instalados nesse período, mais do que o dobro, porque ainda evolui dia após dia. Então, a capacidade hospitalar está posta e está avançando. Nenhuma pessoa ficou sem atendimento e não ficará durante a pandemia. A evolução da pandemia, e daí o Plano São Paulo é muito profissional nisso, nos permite verificar as distinções entre as regiões. A região do Vale do Paraíba é completamente diferente de Presidente Prudente, por exemplo, a Baixada da região de Barretos. Então, através disso, nós avaliamos aonde nós estamos tendo uma questão de evolução de internações, de evolução de óbitos e de evolução de casos. O isolamento social é a grande prática para melhorar a questão da evolução da pandemia. A utilização de máscaras é uma prática importante, mas também, quando a gente olha para os óbitos, toda uma questão hospitalar que aquela região tem produzido. Posso registrar aqui também, a Baixada Santista tem tido um bom índice no seu tratamento hospitalar. Os hospitais de lá têm feito um bom resultado e a letalidade ali de quem vai para a UTI da Baixada consegue ser uma letalidade superior a outras regiões. Então, cada uma dessas regiões tem questões distintas, mas registrando. O isolamento social, a utilização de máscaras e o cuidado que as pessoas devem ter é a questão fundamental para melhorar a evolução da pandemia. Obrigado. Dr. Paulo Menezes, por favor. Reforçando, nós já vínhamos observando ao longo dos últimos meses
que o interior sempre manteve um nível de isolamento social menor do que o da capital, a Grande São Paulo. O vírus essencialmente se transmite de uma pessoa para outra, então, se as pessoas se encontram mais, há maior transmissão. Naquele momento, o interior ainda tinha um número de casos relativamente pequeno e talvez a população não tenha tido a clareza do risco e da importância do isolamento social. Acho que uma das coisas que a gente espera é que melhore os níveis de isolamento social no interior. Em relação à segunda onda, ela é sempre uma preocupação. É uma preocupação em todos os países onde a curva começou a decrescer, né? É uma preocupação porque o vírus continua, aqui especialmente o vírus continua circulando, né? Mas tivemos, por exemplo, na China, recentemente, casos depois de um período sem identificação de novos casos. Então, a gente está aprendendo e o risco de uma segunda onda pode ser tanto porque pessoas vêm de outra região onde ele está circulando. Agora, nesse momento, é uma preocupação nossa fazer a curva decrescer em todo o estado de São Paulo. Muito obrigado, Daniela, pela sua pergunta. Penúltimo veículo de hoje é SPT, Fábio Diamante. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Secretário, eu queria fazer uma pergunta, acho que talvez o secretário Vignoli possa explicar para a gente. Queria saber especificamente qual é a situação das regiões que estão em vermelho. Se nesse período, quando elas regrediram para cá, se o governo já identifica uma melhora ou se está estacionado e se surgiu alguma nova região que hoje chame a atenção. Inclusive, se o senhor me permite, alguma cidade maior, né, como aconteceu no caso de Sorocaba e Campinas, que apesar da região não estar numa situação tão ruim, elas acabaram se destacando negativamente. Então, eu queria saber se existe mais alguma região que preocupe o governo, além das que já estão em vermelho. Obrigado. Obrigado. Por favor, Marco Vignoli. As regiões, de modo geral, Fábio, que foram para o vermelho e tiveram aí um cumprimento do Plano São Paulo desde o primeiro momento, tiveram uma melhora já consistente. O caso de Ribeirão Preto veio melhorando, não posso cravar aqui amanhã se vai seguir na fase, se vai avançar, mas a gente viu uma melhora ao longo desses dias, isso foi nítido, o que corrobora com a necessidade de aumentar as restrições quando tem uma evolução da pandemia crescente naquela região. Nós acompanhamos ao longo dos últimos dias a questão de Sorocaba e de Campinas, né? Elas se demonstraram como regiões preocupantes, os prefeitos agiram imediatamente. Na sexta nós fizemos a recomendação, no sábado eles já anunciaram, vários municípios da região de Campinas fizeram da mesma forma, eu acho que pelo menos mais uns 10 municípios, e eu acho que isso vai impactar nos números que nós vamos divulgar amanhã. Então, a gente consegue enxergar naqueles que agiram no momento adequado uma melhora, caso de Campinas, caso de Sorocaba, caso de Ribeirão Preto. Em Prudente, em Barretos, em Registro e em Marília, nós vamos trazer amanhã os números fechados. Eu queria pedir para a secretária Patriciana complementar também, ela já tem alguns números de hoje, mas ao longo dos últimos dias a situação veio se agravando, né? Então, isso foi nítido para nós. Eu pedi para a Patrícia complementar, se tem algum dado adicional. Obrigada, Vignoli. Além das regiões mencionadas, a gente tem uma preocupação maior com a região de Franca. Tá pegando os dados até dia 24 de junho, a gente teve em Franca aqui um crescimento de internações com relação à semana anterior de 15% e um crescimento de casos bastante expressivo também. A gente sempre lembra que internações é o nosso principal balizador ali. A região de Piracicaba, né, também teve um crescimento expressivo de internações e óbitos. Então, o crescimento de internações com relação à semana anterior foi de 6% a mais, né, e de óbitos também, às vezes, quando o número de óbitos é menor, faz bastante diferença, mas teve um crescimento de 100% com relação à anterior. Então, Franca,
Piracicaba, estamos monitorando aqui Araçatuba para ver como se comporta, mas também teve um crescimento de internações na região de Araçatuba de 23% a mais com relação à semana anterior. Então, complementando o secretário, essas outras 3 regiões a gente está monitorando bastante de perto também. Ok, muito obrigado. São 13h38. Vamos encerrando por aqui a coletiva de hoje. Esperando que estejam todos aqui conosco amanhã com uma nova coletiva às 12h45 com a presença do governador João Dória. E lembrando sempre, fique em casa e use máscara se for necessário quando sair. Muito obrigado. Você assistiu ao vivo a entrevista coletiva da equipe de saúde no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo. Veja a cobertura completa das notícias do dia no Jornal da Cultura, às 9h15 da noite. De São Paulo, Maria Manso.